Pai amado, te agradecemos porque podemos fazer essa parada aqui agora e ouvir a tua palavra. E para isso nós queremos estar com o coração aberto, com a mente aberta, para compreender a dimensão do teu amor, cada vez mais. Usa o teu instrumento, Pastor Samuel, trazer a palavra hoje. Através do teu Santo Espírito, paira em cada coração dos que estão ouvindo a tua palavra nessa tarde. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Então vamos lá. O tema hoje da mensagem é o plano perfeito. Eu queria convidar vocês a abrirem a Bíblia em Romanos, capítulo 11, versículo 36. Vamos ler do 33 em diante. Romanos 11, 33 até o 36. Pode ser? Romanos 11, 33. Todo mundo achou aí? Então eu vou ler. Vou ler na minha versão aqui, a NVI. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Vou ler de novo 36. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Eu vou ler aqui numa outra versão, na Almeida Revista Atualizada, só o versículo 36, que ele dá um sentido bem legal também, que é o que a gente quer tratar hoje. Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Então, esse trechozinho, né, de Romanos 11, eles são os últimos versículos, né, do capítulo 11, e a carta de Paulo aos Romanos, ela é muito celebrada, né? Ela ocupa assim um lugar de destaque, né? Alguém já chamou de evangelho dentro do evangelho, porque ele tem uma forma muito linear, muito sistemática, profunda e bem completa, né? Da qual Paulo, né, que é o autor, ele expõe a compreensão do plano de salvação. Então, Paulo, ele escreve aos romanos, né, um povo que ele ainda não conhecia, uma igreja que ele ainda não tinha visitado, mas que ele tinha o desejo de ir a Roma, conhecer esses irmãos, passar um tempo com esses irmãos e também de Roma ser enviado para a Espanha, né? Plano que não acontece, mas esse era o plano de Paulo. Então ele escreve essa carta para se apresentar, enfim. E aí ele então gasta os 11 primeiros capítulos de Romanos apresentando o evangelho que ele prega. E do capítulo 12 até o 16, ele depois fala uma parte mais prática. Então, só tirar o fone aqui que está acabando a bateria dele. Peraí. Deixa eu desligar. Estão me ouvindo? Dando para ouvir? Então, beleza. Então, Paulo, ele gasta, então, né, os 11 primeiros capítulos para expor o evangelho, a teologia dele, né, sobre a obra de salvação,
ele explica ali o que Jesus fez, a obra, né, a cruz. Nós, no capítulo 1, 2 e 3, ele fala sobre o nosso problema, somos pecadores. Depois do 4 em diante, ele fala sobre a justificação, que somos justificados em Cristo. Enfim, então, os 11 primeiros capítulos de Romanos é Paulo expondo o Evangelho. É Paulo explicando o que significa o Evangelho de Jesus, a salvação. E aí, depois do 12 em diante, é uma parte bem prática, como nós, irmãos, nós agimos no dia a dia, nossos relacionamentos, ou seja, como o Evangelho se aplica na nossa vida. E aí, os últimos versículos dessa exposição toda, que começa no capítulo 1 e termina no 11, são esses que nós lemos, né? Então, depois de Paulo expor sobre a salvação, ele termina com esse louvor, né? Que é dada a glória, a honra e o louvor totalmente a Deus. E aí o último versículo ele chama muito a atenção. Eu queria pegar somente esse último versículo porque eu queria destacar 3 verdades sobre ele, né? É porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Então, se Paulo ele estava explicando a nossa salvação, expondo o que Jesus fez para nos salvar, ele encerra essa exposição mostrando que, primeiro, a salvação foi idealizada por Deus, porque ele diz, porque dele. Ou seja, Deus ele deve ser glorificado, né? Porque ele encerra falando a ele, seja a glória eternamente, amém. Deus deve ser glorificado porque, primeiro, a salvação foi idealizada por Deus, né? Ele é o idealizador da nossa salvação. A nossa redenção não começa no tempo, mas começa na eternidade, né? Ela não começa na terra, mas ela começa no céu. Ela não começa com o homem, mas começa com Deus. Foi Ele quem planejou a nossa salvação. Isso desde os tempos eternos, porque tudo provém dele. Ele é a fonte, ele é a origem da nossa salvação. Deus nos amou com seu eterno amor, né? E nos atrai para si com as suas cordas de amor, como o profeta Oséias, eu acho que fala. Então, ele que é o idealizador da nossa salvação. Ele nos escolheu em Cristo antes mesmo da fundação do mundo. Né? A gente vê na Bíblia toda, sempre quem toma a iniciativa é o próprio Deus. Quando Deus decide criar, ele tomou a iniciativa de criar. Quando Deus decide falar e enviar os seus profetas. E quando Deus decide se revelar de uma forma plena através de Jesus Cristo, seu Filho, também é uma iniciativa sempre de Deus. Então, a nossa fé é uma fé que crê que toda a iniciativa é de Deus. A nossa religião, o cristianismo, não é uma religião de pensar que nós nos esforçamos para se achegarmos até Deus. Não, nós cremos o contrário, né? Que Deus veio ao nosso encontro, que Deus tomou a iniciativa de nos salvar. Enquanto todas as outras religiões é um esforço do homem para a salvação, o cristianismo é o próprio Deus que vem ao encontro do homem. Então, o evangelho não é a nossa tentativa de encontrar Deus, mas é a decisão de Deus buscar o homem que está perdido. Então, Deus ele tomou essa decisão, né? Deus ele decidiu nos salvar. Ele planejou a nossa salvação. Ele planejou antes da fundação do mundo enviar o seu filho, né? Acho que o próprio Paulo diz que o cordeiro foi morto antes mesmo da fundação do mundo. Então, o primeiro ponto é: Deus ele precisa e deve ser glorificado, porque ele quem planejou e idealizou a nossa salvação. A segunda coisa é: Deus deve ser glorificado porque ele é o executor da nossa salvação. Então, Deus não só fez o plano, ele também executou. O versículo 36 diz assim: e por meio dele. Então, ele não só planejou lá na eternidade que iria nos salvar, mas ele executou isso na história, né? Para tornar eficaz o seu plano, né? O plano perfeito, como é o tema de hoje. O Verbo divino, a luz de Deus, se fez carne e habitou entre nós. O unigênito do Pai, da mesma essência de Deus, do Pai, esvaziou-se e assumiu a forma humana. Então, o próprio Deus ele vai executar essa salvação se fazendo homem. Então, o próprio Deus se fez homem.
Ele, sendo exaltado pelos anjos, se fez servo. Sendo imaculado, se fez pecado. Sendo bendito, se fez maldição. Sendo rico, se fez pobre. E aí, algo que choca, né? Sendo o autor da vida, ele morre. Então, o próprio autor da vida morreu. Pensar nisso é algo assim, chocante, né? O autor da vida morreu pelos nossos pecados. Aquele que criou todas as coisas e deu vida a todas as coisas, ele morreu por nós. Então, por quê? Porque nenhum ser humano poderia assumir o nosso lugar na cruz. Não existe ninguém capaz. Nem Moisés, nem Abraão, nem José, Davi, Oséias, Isaías, João Batista, Vili, Sérgio, Samuel, ninguém. Ninguém poderia morrer numa cruz em nosso lugar. Não seria suficiente. Mas precisaria ser homem e ao mesmo tempo Deus. Então, por isso que Jesus, ele, né, é o Verbo encarnado, é o próprio Deus que se fez carne. Algo que a gente não consegue entender, mas ele é 100% homem e 100% Deus. E por isso que ele pôde nos salvar, né? Porque o homem não consegue, não poderia ser o próprio agente da sua salvação. Ele não pode apagar suas próprias manchas de pecado. O homem não consegue voltar-se para Deus por si só, porque o homem está perdido, cego, surdo, endurecido e morto, né? Como fala Romanos no capítulo 3, morto nos seus pecados. Então, deixado à sua própria sorte. A única coisa que caberia a nós era uma condenação. O ser humano não conseguiria essa salvação. Então, o próprio Deus precisou intervir, né? O próprio Deus, sendo rico em misericórdia, ele amou eternamente o objeto da sua ira a ponto de dar o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É tão interessante que a ira de Deus que estava sobre nós por causa do nosso pecado, ela desvia de nós e cai sobre Jesus Cristo. O próprio Deus realizou a nossa salvação, desviando a ira de nós, que estava sobre nós, para Ele mesmo. Por quê? Nós somos salvos de quê? Somos salvos de nós mesmos, dos nossos pecados e do próprio Deus, né? Da ira de Deus. Porque um Deus santo, justo e bom, ele não tolera um pecado. Mas como o homem não conseguiria se limpar, então o próprio Deus resolveu a nossa situação. Então nós somos salvos da ira de Deus que estava sobre nós e recai sobre o seu Filho. Por isso, tamanha a morte de Jesus, tamanho o sofrimento, né? Algo chocante, porque ali também se expressou a ira de Deus. Então ele levou sobre o seu corpo, no madeiro, todos os nossos pecados. E o terceiro ponto é que Deus deve ser glorificado, porque o louvor da sua glória é o propósito da nossa salvação. Então ele é o idealizador, ele é o executor e também a salvação é para a própria glória de Deus, né? Porque o texto termina dizendo, e para ele são todas as coisas, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória pelos séculos dos séculos. A salvação, ela não é um troféu que a gente pode levantar no pódio da exaltação humana, né? A nossa salvação, ela foi planejada, executada e consumada por Deus, a fim de que Ele receba a glória pelos séculos dos séculos. Se o fim principal do homem é glorificar Deus, o fim principal de Deus é glorificar a si mesmo, porque tudo que Ele faz é para que Ele mesmo seja glorificado. Então, Deus não fez o que fez porque simplesmente pelo homem. Obviamente que Ele fez por amor a nós. Claro que Deus nos ama. E Ele morreu numa cruz porque Ele, como eu falei antes, Ele amou o objeto da sua ira. Mas a causa primeira de Deus fazer o que fez não foi simplesmente porque nós somos os fofinhos de Deus, mas porque Ele quer glorificar Ele mesmo, o próprio nome. Então, Ele quer que o nome dele seja exaltado. Essa sempre foi a motivação de Deus. E essa sempre deve ser a nossa motivação.
a glória exclusiva de Deus, que a gente saia do foco e que o foco sempre seja a glória de Deus, né? Porque por toda a eternidade, aqueles que foram remidos se dobrarão em louvor e adoração a Deus por tão grande salvação. E ainda assim, né? Toda a eternidade adorando a Deus, isso nunca vai se esgotar, né? Esse tributo de gratidão pelo que ele fez. Então, o próprio Deus fez o que fez para que o nome dele fosse exaltado e glorificado. Então, a salvação, ela não é algo para que a gente se exalte, a gente se glorifique a nós mesmos. Mas se o próprio Deus fez para a glória dele, então entender e receber essa salvação significa que nós também temos que render toda a glória e todo o louvor a Deus, né? Então, entender tudo que Paulo falou nos 11 primeiros capítulos, né? Fica um para casa aí de ler todos os 11 capítulos de Romanos, né? Ou ler todo o livro de Romanos essa semana. Mas entender isso, né? Que nós somos pecadores totalmente perdidos, perdidos e longe de Deus. E porque Deus planejou e executou essa salvação, agora nós podemos ter um relacionamento com Ele. Isso precisa gerar em nosso coração um sentimento profundo de louvor e gratidão a Deus. E não que a gente fica soberbo, né? Que a gente não fique orgulhoso de nós mesmos. Mas o Evangelho precisa produzir em nosso coração somente uma coisa: glória, louvor, honra a Deus, não a nós mesmos, né? O Evangelho nos deixa mais humildes e não mais arrogantes. O Evangelho nos deixa mais humanos, né? Eu costumo brincar que quanto mais santo nós somos, mais humanos nós nos tornamos. Porque quanto mais perto de Deus nós estamos, a gente não fica cheio de não me toque. A gente mais perto de Deus está, mais humilde a gente se torna, porque a gente está mais perto do que é santo, a gente reconhece que nós somos pecadores, né? Então, a gente fica mais humilde e compreensivo com os outros. Então, a salvação precisa provocar em nós esse coração que rende louvores, honra e glória somente a Deus. Então, faço algumas perguntas para encerrar, né? Entendendo a grandiosidade desse Deus, como nós nos relacionamos com Ele, né? Entendendo que esse Deus é o idealizador, o executor da nossa salvação. Como nós nos relacionamos com Ele? Nós entregamos apenas uma parte da nossa vida a Ele ou dedicamos tudo a Ele, né? Vivemos uma vida diante de Deus. A nossa vida, ela é uma expressão de glorificação a Deus, né? A nossa semana, a nossa segunda, a nossa terça, o nosso dia a dia, ele expressa glórias, honra e louvor a Deus, não só com o que a gente fala, o que a gente canta, mas com a forma como a gente vive, né? Com a forma como eu trato as pessoas, com a forma como eu trabalho, a forma como eu vivo a minha vida cotidiana. Então, essa minha vida cotidiana, ela expressa essa gratidão por entender que estávamos perdidos e agora fomos achados por Deus e salvos por Ele, né? Como viver alheio a esse Deus maior do que a própria existência, né? Entender esse Deus tão grande que que não apenas nos oferece uma bênção, mas Ele nos salva daquilo que nós merecíamos, né? Que é a salvação. Porque a salvação nós não merecíamos, né? E aí Ele nos dá de graça, por isso que chama graça. Então, esse Deus tão grande, né? É possível a gente viver alheio a Ele e deixar Ele de lado, né? Nós temos vivido de uma forma que glorifica a Deus, então, né? Como o Salmo diz, como o Romanos diz, né? A Ele toda a glória para sempre. Amém. A nossa vida está de acordo com essa expressão de Paulo. Tem um vídeo na internet, depois eu posso até mandar o link, que chama
adorando com as estrelas e as baleias. Não sei se alguém já viu esse vídeo. É um cara que... A Nádia já viu? Alguém mais já viu? Levanta o dedinho. Adorando com as estrelas e as baleias. Um camarada que ele consegue alguns áudios, né? O povo fala que a NASA lá nos Estados Unidos fica apontando o microfone para o céu para ver se tem vida extraterrestre. Nunca encontraram nada, mas pelo menos eles descobriram o som de algumas estrelas. As estrelas, né, enfim, de algum movimento que elas fazem, não sei explicar, mas ela emite alguns sons. E aí ele mostrou lá o áudio de 2 estrelas diferentes. E aí depois ele mostrou o áudio de algumas baleias que estavam cantando. E aí ele falou assim, fiz uma loucura aqui, uma mixagem e tal, reduzi um pouquinho a velocidade do áudio das estrelas, e aí eu coloquei as baleias juntos, e aí ele coloca de fundo aquele hino, quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande, e aí encaixa certinho com o som, né? Aí ele fala assim, será que é isso que no trono de Deus agora ele está ouvindo, né? As baleias, as estrelas, tudo glorificando a Deus. Então, esse vídeo é muito legal, ele é um pouquinho comprido, tem uns 15 minutos, mas vale muito a pena. Eu posso mandar o link depois para vocês. Esse vídeo ele expressa, né, de que toda a criação adora a Deus, né? Até as estrelas e as baleias estão cantando, estão glorificando o Criador, né? E aí eu faço a pergunta, né? A gente também tem expressado essa vida de louvor e adoração também a Deus, em gratidão ao que Ele fez por nós, né? Então, Romanos 8, né, um pouquinho antes, ali no capítulo 8, Paulo fala que Ele nos deu o seu Filho, não nos dará juntamente com Ele todas as demais coisas. Então, não há nada que a gente possa dar a Deus, né? Não há nada que a gente dê para que Ele nos dê em troca. Ele já nos deu tudo que nós precisávamos. Não é à toa que o salmista fala no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. Então, o salmista foi ousado em falar isso, né? Se o Senhor é meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Que é isso que ele está dizendo. O Senhor é meu pastor e nada vai me faltar. Então, eu não estou tendo agora, eu não estou precisando. Mas por quê? Porque a nossa maior necessidade é de ter um pastor em nossa vida, né? O bom pastor Jesus Cristo. Se nós temos esse bom pastor Jesus, nós temos tudo que nós precisamos. E isso é o suficiente para sermos gratos hoje. E aí, para encerrar rapidinho hoje, eu estava pensando sobre gratidão. Acho que eu falei isso esses dias lá na Granja, quando a gente estava fazendo um estudo bíblico, mas sobre gratidão. Às vezes eu ouvi as pessoas falar assim, seja grato porque você pôde tomar café da manhã hoje. Talvez tem pessoas que nem puderam tomar café da manhã hoje. Seja grato porque você tem uma cama. Tem pessoas que não têm uma cama para dormir. Seja grato porque você tem saúde. Tem gente que está no hospital hoje, talvez com Covid, enfim. E aí eu sempre pensei sobre esse tipo de gratidão e achava ela uma gratidão comparativa. Tipo assim, eu tenho que ser grato porque eu tenho e o outro não. De fato, assim, a gente muitas vezes, né, olha na situação dos outros e recebemos coisas que os outros não têm, né? A gente vê a situação do outro e fala assim, poxa, podia estar pior. Mas, no fundo, acaba que se torna uma gratidão um pouco comparativa, né? Porque eu tenho, o outro não tem, então eu sou grato. E aí eu comecei a pensar sobre isso e esse texto de Romanos, né? O encerramento dessa exposição, nos mostra que nós não merecíamos nada, né? Que por causa do nosso pecado, por causa da nossa natureza pecaminosa, a qual nós nascemos, nós não merecíamos nem estar vivo. A gente merecia a morte, né? O salário do pecado é a morte. O que a gente merece é a condenação. O que todo ser humano merece é o inferno. Mas por graça de Deus nós temos a salvação. Mas por graça de Deus eu tenho um alimento hoje. Por graça de Deus eu tenho uma cama para dormir. Então, gratidão é essa expressão de reconhecimento que nós não merecíamos nada. Mas se nós temos
um pão, se nós temos vida, se nós temos a oportunidade de perdão hoje, de salvação, é por graça de Deus. Então, a gratidão, ela não é comparativa. A gratidão, ela é reconhecimento de não merecimento. De que nós não merecíamos nada disso, mas que por graça Deus nos abençoa, né? Nos permite que a gente não seja extinto, não foi extinto lá no Jardim do Éden quando o homem pecou. E mais do que isso, ele não só nos permite preservar a existência, ele nos oferece algo muito maior que a salvação, que é a vida e vida em abundância. Então, que a nossa expressão de louvor, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, possam ser o que a gente reconhece, né, em gratidão. Que tudo que temos é Deus quem nos dá. E se eu não tenho algo, eu estou satisfeito porque eu tenho Jesus, né? O Senhor é meu pastor e aquilo que eu não tenho, então eu não preciso. Porque eu tenho tudo tendo Ele. Amém? Vamos orar então? Senhor, muito obrigado por mais um domingo. Muito obrigado pelo ar que nós respiramos. Muito obrigado pelo fôlego de vida. Muito obrigado, Senhor, porque nós não merecíamos nem estarmos vivos. Porque nossos pais pecaram, Adão e Eva lá no jardim, representando nós todos. Pecaram, caíram, rejeitaram a maravilhosa presença de Deus. Mas ainda assim, nem tudo estava perdido, porque o Senhor, muito antes mesmo da criação, já tinha planejado a nossa salvação e entrou na nossa história e executou a nossa salvação em Cristo Jesus morrendo naquela cruz. E o Senhor fez isso única e exclusivamente para que o seu nome fosse exaltado e glorificado. E nós somos gratos a Deus porque fomos salvos através desse teu plano perfeito. Então hoje nós somos gratos e declaramos que desejamos e queremos viver uma vida que glorifique o teu nome, que expresse louvor, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Amém? Amém. Deus abençoe vocês. Quem quiser falar, só abrir o microfone. Quem tem alguma pergunta? Joel é ligeirinho, né? Eu achei lindo. Muito obrigada, Samuel. Muito obrigada, porque essa semana, assim, eu estava pensando, meditando sobre isso, né? Porque e é bem isso que você falou, porque se você tem um pensamento comparativo, talvez você possa, se você está numa situação muito inferior, vamos supor que você esteja numa cadeira de roda, e aí você não vai poder ser agradecido, né? Se você fizer essa visão de comparação, você não vai ter um coração agradecido. Mas se você olhar para Jesus, você vai conseguir ser agradecida, né? Porque eu lembrei também de Moisés, quando ele subiu no monte, ele teve que pôr o véu e virar de costas, né? Eu não lembro direito, mas sim. Você tem que olhar para Deus e não para as outras pessoas e não tentar se comparar a ninguém. Mas se você olhar para Deus, você vai ver o quão pecador você é e quão você necessita da graça dele. E você tendo a graça dele, você vai ser agradecido, né? Pelas coisas que você tem, mas não com comparação, porque isso é muito ruim mesmo. Obrigada, muito bom. Amém. Acho que o vô quer falar. Tá no mudo. Ajuda ele, Sérgio. Veja que você ruim. Para aí, Felipe. Tem o rádio. Aberto? Agora sim. Pode falar. Não, tem um hino que diz tudo deixarei, né? Bem no início da minha caminhada de fé, eu tinha uma turma de funcionários, eu reuni eles e eu compartilhei, digo, de hoje em diante a fazenda não é mais minha, os maquinários nada mais me pertence, tudo é de Jesus. Eu sou só um administrador.
E aí foi passando o tempo, né? Um dia, sempre para render o plantio de soja, tinha que colher o trigo e colocar o soja, né? E aí o funcionário que trabalhava no secador, no cereal, ele desligava os maquinários ali para ir descer. Ele ia de bicicleta para substituir os outros que vinham embora para almoçar e carregar uma semente, etc. E aí um dia desses ele chegou lá e os outros vieram embora. Dali a pouco eu estava na mesa com a família e mais alguém. E aí entrou aquele funcionário dentro da cozinha, apavorado, suado, dizendo assim: estraguei o trator, não tem mais óleo do cárter. Trator novo. Eu estava com o prato servido e esse homem que ali funcionário precisava um consolo, um apoio, etc. Eu não falei nada, peguei minha caminhoneta e aí não era de Jesus, era meu, né? E quando fui para a lavoura, e quem conhece aqui nossa área, sabe que eu estou falando da Invernadinha. Dava 6 quilômetros daqui da sede. E eu, aquela preocupação, agora o trator se foi. E quando eu cheguei na metade do caminho, eu parei o carro e me joguei de joelho e pedi perdão para Jesus da minha atitude errônea. Mas aí, como eu já estava mais perto, eu fui até lá. Primeira coisa que cheguei lá, toquei arranque, o motor girou, né? Então, é sinal que não está engripado. Aí, olhei, puxei a vareta, aí já encostava óleo na vareta, mas ele estava num declínio, muito desinclinado. Então, quando ele chegou em casa, aquele funcionário, disse: olha, eu puxei a vareta e não tem óleo, não limpei umas 2 vezes a vareta, mas o motor, quando apaga, demora para descer o óleo. Então, tinha terminado o diesel só. Porque aquele trator podia plantar uns 3 dias, ele tinha uma reserva muito boa no tanque, né? Então, só que para compartilhar, quando o texto fala, né? Tudo é para ele. Tudo. E se nós sabermos entregar tudo, é fantástico. Eu não posso fazer nada. Essa semana, para quem não sabe, eu e a Nilza viramos bisavós. Então, e logo veio a notícia, a bisneta está com uma infecção. E no início, assim, dá um negócio na gente, né? Poxa, a saúde. Mas a primeira coisa é dela, é dele. Eu não posso fazer nada. Eu posso interceder, posso orar, etc. Mas é ele, é dele, é para ele. Tudo. Vocês entenderam? Então, tudo. Gostei, Samuel. Parabéns. Valeu, valeu.